Não. Então por que você está dizendo que eu falei? Não, eu tô lhe perguntando se o Ministério... Ah, eu não tô ouvindo, cara. Desculpa, eu não tô te ouvindo. A questão é, o senhor falou em atendimento precoce. Em outras coletivas, o senhor falava em cloroquina e não citou a cloroquina. O governo federal... Senhora, a senhora nunca me viu receitar ou dizer, colocar para as pessoas tomarem este ou aquele remédio. Nunca. Não aceito a sua posição. Mas a pergunta é, o governo federal vai seguir distribuindo cloroquina? Quando solicitado pelos estados e municípios. O senador João Dória anunciou hoje de manhã, numa rede social, que São Paulo vai produzir uma vacina contra a Covid-19 por meio de uma parceria do Instituto Butantan, aqui na capital, com um laboratório chinês. Pazuello anunciou que o Ministério vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Agora à noite, a Anvisa suspendeu os estudos clínicos com a vacina chinesa Coronavac por causa de uma reação adversa grave em um voluntário brasileiro que teria ocorrido no final do mês passado. Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil trataram essa ocorrência, desde o início, como suicídio consumado. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? O governo de São Paulo diz que a vacinação aqui no estado vai começar no próximo dia 25 de janeiro. Qualquer vacina que tenha o registro da Anvisa será alvo de contratação do governo federal. Eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, pra que tomar vacina de novo? Pra que essa ansiedade, essa angústia? Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente? A vacina vai começar no dia D, na hora H. A vacina reduziu em 78% o risco de infecção leve, quando comparados aos que não tomaram a vacina. Essa de 50% é uma boa, O ministro da Saúde anunciou hoje que um avião vai buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia. O voo da Azul, que iria partir hoje à noite, foi cancelado. O avião da Azul, que iria para a Índia, acabou indo para Manaus. O Ministério da Saúde agora exige que o Butantan entregue o total dos 6 milhões de doses existentes no país. No domingo, a Anvisa deve decidir sobre o uso emergencial das vacinas da Fiocruz e do Butantan. A Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford contra a Covid-19. Procura outro para pagar a tua vacina. Eu disse que eu não ia mais falar de pandemia, mas eu não falei nada com relação ao Bolsonaro, governo Bolsonaro e Pazuello. Então, continuamos aqui. O assunto é ali do lado, correndo pandemia, mas o foco não é para ficar falando para usar máscara, para evitar aglomeração, para isso, para aquilo. Isso aí, me desculpa, mas eu não tenho mais saco, eu não tenho mais saúde mental. Eu não vou usar as palavras que eu quero aqui nesse ambiente. No meu Instagram, se você quiser saber o que eu quero falar aqui, mas eu não vou falar, aí vai lá no meu Instagram, é @GabrielMonta com 2 T's em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, tudo isso, tá bom? Eu coloquei esse compilado do vídeo já no começo, porque eu achei maravilhoso esse vídeo, pra gente fazer uma breve retrospectiva, pra não esquecer, obviamente, que ninguém estava interessado nessa vacina, absolutamente ninguém estava interessado na porcaria da vacina que a gente vai ter que ficar falando e citando Dória agora, infelizmente, mas essa é a realidade do nosso país. Dória foi o único ali que estava fazendo alguma coisa por aquela vacina, todos os outros estados ali naquele morde-a-sopra, no puxa, solta, fala uma coisa, mas também não fala tanto assim, porque se falar muito vai criar casinho com o Bolsonaro, e os governadores também não queriam criar um caso com o Bolsonaro, mas eles também queriam a vacina, e aí ficavam naquele vou fazer, não vou. O que aconteceu? Agora os governadores estão revoltados porque a vacinação começou em São Paulo primeiro, e que tem que acontecer alguma coisa para os outros lugares ter vacina também. E o governo federal, o Jair Bolsonaro com esse ministro Pazuello, o exército que não se dá um respeito, nem um pouquinho, nem um mínimo do mínimo, o exército não se dá o respeito e depois não vai querer ser cobrado, não vai querer ser culpado por tudo isso que a gente está vivendo com todo esse governo militar, que é um governo militar. Não vão querer levar a culpa, mas vão levar e vão levar justamente porque um ministro da saúde que tira a máscara para ouvir melhor a pergunta que a jornalista está fazendo é o fim de todos os fins, né? A gente vai conversar sobre essa mudança
do bolsonarismo, mudança do Bolsonaro, mudança do ministro da Saúde, mudança das pessoas, porque os verdadeiros patriotas estavam comemorando no dia que começou a vacinação. Os verdadeiros patriotas estavam explodindo de felicidade que a primeira pessoa que foi vacinada nesse país foi uma mulher preta, enfermeira que estava trampando, colocando a vida dela em risco, que estava trabalhando que nem uma doida, a verdadeira heroína desse país. Então, os patriotas de verdade estavam muito felizes por essa mulher que recebeu a vacina. Mas eu vou convidar você, obviamente, para se inscrever aqui no canal, porque, como eu disse, não vou mais gastar meu psicológico com pandemia, mas vou gastar muito da minha energia falando do Bolsonaro, porque até esse cara sair eu vou criar um império só detonando o governo desse cara, porque se tem coisa que dá pra gente passar é o dia falando mal do governo Bolsonaro, não porque eu não gosto, mas porque ele dá motivo mesmo. Também não gosto, mas ele dá muito motivo. Também convido você para clicar ali no botão do gostei, do não gostei, avalie esse vídeo. Não interessa muito se você vai clicar no não gostei ou não gostei, mas avalia, porque é importante esse feedback, e também comenta aqui as tuas considerações sobre a vacina chinesa que ninguém estava interessado em comprar, que ninguém queria, e que agora que o Bolsonaro tinha mandado cancelar a compra, e que agora ele está interessado e diz que a vacina é do Brasil. É do Brasil, tá bom? Comenta ali, porque é importante essa interação que a gente tem, e eu também deixo na descrição do vídeo link para todas as coisas que você precisa saber. Link para a loja Vista Resista, se você quiser dar uma olhada nas estampas, link para as minhas redes sociais, link para apoiar o canal, seja pelo apoia.c/nadasecria ou se tornando um membro aqui no YouTube, tem um botãozinho ali, seja membro, faça tudo isso para que a gente possa ficar mais próximo e eu também possa ficar mais tempo aqui criando conteúdo sobre isso para você. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Agora sim, vamos falar sobre esse compiladinho, esse videozinho compilado, que é maravilhoso para pegar recortado e jogar nos grupos do WhatsApp. Esses vídeos assim é bom também quando você manda pra pessoa, pra aquela pessoa que você sabe que tá meio assim, sabe que votou no Bolsonaro, era muito falante, sempre compartilhando coisas, sempre falando, citando o nome do Bolsonaro, e agora de um tempos pra cá ficou mais quieta, essa pessoa tá mais serena, já não compartilha tanta coisa assim, de vez em quando você vai lá ver, curtiu um negócio que estava falando mal do Bolsonaro. Então é um sopro que essa pessoa precisa para cair pro outro lado da força, e esse vídeo aqui às vezes é esse sopro que a pessoa recebeu. Agora falando sério, esses momentos que nós estamos vivendo de finalmente começou a vacinação, já falei isso em outros vídeos e eu vou repetir, e adivinhe só, tô aqui me declarando, eu sou de esquerda e sim, tudo isso que nós vamos viver a partir de agora com relação à vacina tem sim dedo do João Dória, infelizmente, goste você ou não. É obviamente que a gente está falando do SUS, do Butantan, nós estamos falando de várias instituições de cientista, de pesquisa, e nada disso está diretamente ligado, atrelado a João Dória, e eu também não sei se o João Dória está tão preocupado assim, ou estaria tão preocupado assim com SUS, Butantan, qualquer tipo de pesquisa, cientista e tudo mais, se não fosse a pandemia, tá bom? Eu não posso afirmar porque eu tenho as minhas dúvidas, tendo a dizer que eu acho que ele não se importaria tanto assim com isso. Mas no momento em que nós estamos vivendo, é inegável que tudo isso só está acontecendo e só vai começar a acontecer em todos os estados por pressão política. Porque no capital político, João Dória ganha, Jair Bolsonaro ganha. Quanto mais o tempo passou e o Bolsonaro continuou comprando isso, mais o Dória foi ganhando força, foi ganhando capital político, foi ganhando um corpo que o Jair Bolsonaro não esperava. Por quê? Porque a vacina chegou. As pessoas querem a vacina, até aqueles que ficam falando, berrando em rede social, que ficam participando em programa de rádio, ficam meio que desmerecendo vacina, apesar da vacina, como o próprio Bolsonaro fica dizendo, é o que esses defensores aí do Bolsonaro pensam. Apesar deles se manifestarem com esse pesar, a verdade é que eles também querem a vacina, e eles sabem que os apoiadores do Bolsonaro também querem a vacina. E não tem saída, precisa e vai ter que fazer alguma coisa. E agora o Bolsonaro vai tentar sugar isso para ele, como ele fez
com o próprio auxílio emergencial, que não era do governo. O auxílio emergencial nunca foi uma coisa do governo. O que o Paulo Guedes queria, a gente já sabe, você se acompanha meus vídeos ou qualquer outro, já tá cansado de ouvir, mas eu sempre repito porque às vezes cai alguém aqui sem querer. O auxílio emergencial do governo Bolsonaro não vai ter, e depois R$200 para uma quantidade ali de pessoas que não chega nem perto com a quantidade de pessoas que fez ali a solicitação e foi aprovada para ganhar o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial foi trabalho único e exclusivamente de movimentos sociais, movimentos de pessoas na internet que chegaram na oposição, e a oposição construiu um cenário para tentar chegar nesse valor que chegou em R$600 para um número muito maior de pessoas que precisavam desses R$600. A vacina vai ser exatamente a mesma coisa. O roteiro, ele é o arco do roteiro, né? O formato do roteiro vai ser o mesmo. Eles só vão mudar a história do auxílio para a história da vacina. O governo Bolsonaro, ou Bolsonaro, vai querer vender a ideia de que o governo Bolsonaro é responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer no país. E como a vacina aconteceu, obviamente estamos no governo Bolsonaro e ele vai querer vender para as pessoas que a vacina é coisa do Jair Bolsonaro e não de um determinado governador, como o próprio diz. Então é importante que a gente não caia nesse discurso e que a gente comece a se municiar de argumentos para desmentir essa falácia que o governo federal vai tentar vender para as pessoas, né? Depois daquela entrevista constrangedora, não sei se você viu, mas no dia em que teve a primeira mulher vacinada, como a gente comentou aqui, o próprio ministro da Saúde foi lá dar uma coletiva em que ele não respondeu absolutamente nada, num tom de milico que fica dando ordem para os outros que estão ali, sabe? Continência, sentido, sei lá o quê. Naquele tom, falando daquele tom, daquela maneira, sendo extremamente grosso com o jornalista, com quem estava perguntando, fugindo das perguntas, porque ele não sabia nem o que ele estava respondendo ou não, mas foi feito todo um circo com um papel escrito à mão, às pressas, com palavra riscada. Tem um monte de imagem pela internet que você consegue ver que o que ele estava falando lá foi feito de última hora. Foi feito porque precisava fazer para bater de frente com o João Dória, tá? E aqui, de novo, eu vou repetir mais uma vez. Não, eu não tô apoiando o João Dória. Não, eu não gosto do João Dória. Mas é inegável que a pressão política do João Dória que fez e que vai fazer toda uma movimentação de vacina nesse país. Não foi uma movimentação de pessoas de oposição, de políticos da esquerda. E a gente precisa ter isso bem demarcado, isso precisa estar sinalizado para que a gente comece a entender quem são as figuras relevantes da esquerda atualmente no país. Para que a gente não chegue ali em 2022 e a gente fique, mas o que é que aconteceu? Eu não sei. Sabe o que aconteceu? É que você estava seguindo um monte de canal que ficava mentindo para você sobre um monte de nome, sobre um monte de figura. Chegou em 2022 e obviamente não batia nada com a realidade, porque as pessoas estão vendendo um discurso só para ganhar inscrito, vendendo o discurso só para agradar um espectro político. Não espere isso de mim, até porque eu cansei e liguei o foda.